Dentro da série Instituto Gunevingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro do Apocalipse. Dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, ainda no livro de Apocalipse, nós temos já visto sobre este livro algumas sessões e atingido até o capítulo 8. Desde o princípio já vimos qual o significado da palavra Apocalipse, este último livro da Bíblia, escrito por João, Apocalipse, quer dizer revelação, simplesmente revelação. E por isso esse livro se chama também de A Revelação de Deus a João. Como objetivo do livro, poderiam ser vários objetivos, estamos colocando só aquele que o próprio Senhor Jesus disse e faz parte do texto do livro de Apocalipse, que é o objetivo de mostrar às 7 igrejas as coisas que são e as que brevemente devem acontecer, segundo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Temos proposto uma sequência, um esboço, uma divisão do estudo em 8 sessões. Após a introdução, já vimos a primeira sessão, que mostra o Senhor Jesus glorificado, isso é o capítulo 1. A segunda sessão envolve o capítulo 2 e também o capítulo 3, as cartas aos anjos das 7 igrejas. Terceira sessão, a visão da corte celestial, envolvendo o capítulo 4, capítulo 5. A quarta sessão, a abertura dos selos, o que envolve desde o capítulo 6 até o capítulo 8, no 5º verso. É onde temos já estudado. E a continuidade nossa entrará agora na 5ª sessão, o toque das 7 trombetas, observando que é a sessão mais extensa, porque vai desde o capítulo 8, verso 6, até o capítulo 15. As demais sessões estaremos vendo em seguida. Voltando e destacando alguns pontos importantes do que já vimos, frisando o destaque maior de cada parte, na introdução, considero importante a expressão que está escrita: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Isso em particular, porque muita gente entende, se divulga, que não é para a igreja isso, é para depois. Não é para depois. Há 2000 anos atrás, Jesus já dizia a João: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então não é para deixar para depois. Esteve sempre presente e necessária a atenção para com o livro de Apocalipse. Também destacando alguma coisa das primeiras palavras do Senhor Jesus, a expressão de Jesus quando disse: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Qual a necessidade de nós destacarmos isso? Apocalipse não é só futuro. Apocalipse é passado, presente e futuro. Lembrando, do tempo de João. Portanto, muita coisa já aconteceu nesses 2000 anos após João. Passado continuou mais passado, o presente de João já é passado e o futuro de João, aí está, muita coisa já aconteceu, é passado, alguma coisa ainda é presente e alguma coisa ainda está por acontecer, é futuro. Destaque: Apocalipse não é
revelação do futuro. É de um passado, de um presente e de um futuro. Guardemos bem isso. E Apocalipse não é caos. Apocalipse é revelação. Nas cartas, o destaque, entre tantas coisas que o Senhor vem a falar sobre as igrejas, daquilo que as igrejas têm de bom ou aprovado, ou de ruim ou reprovado. Em suma, temos a máxima constante nas 7 cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nunca o Senhor Deus deixou o seu povo sem uma mensagem em todas as gerações. É firme a palavra: estarei convosco até a consumação dos séculos. E a palavra de Deuteronômio, quando diz que ninguém precisa atravessar mares para levar ou buscar a palavra de Deus, ela está no meio de nós, no nosso coração, na nossa mente. Palavra que já estava escrita em Deuteronômio. Depois, na terceira sessão, só lembrando que a visão da corte celestial, Deus no seu trono, no céu, e aqueles que estavam ali, como diríamos, em primeiro escalão, os querubins que os assistem, os 4 seres viventes, seres ardentes, que estão continuamente assistindo a Deus, os 24 anciãos e também depois os milhares e milhares de anjos, milhões e milhões que estão diante dele. Nesta apresentação, nós temos no capítulo já 5, a apresentação de um livro que deve ser aberto, um livro que está selado, fechado, lacrado, e tão somente o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a descendência de Davi, o filho de Jessé, é que está habilitado em toda a plenitude dos céus a abrir este livro. Não é nenhuma entidade, por mais santa que possa aparecer entre os homens, tão somente Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nenhum outro nome foi dado pelo qual devemos ser salvos. Na abertura dos selos, nós temos, selo após selo, a revelação que Jesus nos traz, com destaque de que quando se abre o livro, não se vê letras, se vê uma visão, algo que se descortina em acontecimento. E os 4 primeiros selos falam sobre os cavaleiros do Apocalipse. Fala daquele que está montado num cavalo branco, depois o que está montado num cavalo vermelho, no cavalo preto e no cavalo amarelo. É importante não ficarmos presos nos detalhes, mas entendemos a essência, a mensagem. E a mensagem principal está no fato de que o que está montado no cavalo branco, de vestes brancas, tendo o arco na sua mão e uma coroa sobre sua cabeça, é aquele que é já vitorioso, e quando parte para os combates e batalhas é para vencer. O único com essa capacidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui estão nos selos os desígnios de Deus, sendo o primeiro de que Jesus é o Senhor. Aprove a Deus constituí-lo tendo a primazia de tudo. Ele é o primogênito de toda a criação. Tudo está centralizado em Cristo Jesus. Por ele o mundo foi feito, para ele e por ele subsiste. Essa é a excelência deste primeiro cavaleiro no seu significado. E o arco mostrando o guerreiro que também Jacó teve nas suas visões lá de Gênesis ainda. Continuando, os outros 3 cavaleiros simplesmente estão significando todo aquele que não se subordina ao senhorio de Cristo terá as devidas repreensões, castigos, que são justamente
a espada, a fome, a peste e outros males que acompanham. Todo aquele que se levanta contra o propósito de Deus é insubordinado, é rebelde contra Deus, e o Senhor prepara os castigos que vêm sobre estes para despertá-los, para que venham estar na vontade de Deus. Aí está o Salmo de número 2, que já foi apresentado, quando Deus diz: sujeitai-vos ao Filho, porque Ele é o que é constituído por Deus, Rei e Senhor. Na continuidade desses selos, nós vamos ter, frisando ainda, que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sempre vencedor. Na sequência dos selos, dizia, nós temos o quinto selo, o sexto selo, o quinto mostrando que todos aqueles que são fiéis ao Senhor, ainda que neste mundo terminam na morte, estão reservados, guardados por Deus para um final feliz na ressurreição do último dia. Mas só vai acontecer isso no fim, quando todo o propósito e desígnio de Deus se cumprir. Então, aqueles que já são fiéis ou foram fiéis no passado, terão a recompensa no após, nos lugares celestiais. Mas o sexto selo, com a revelação do que estava acontecendo, quando diz que o céu se enrola como um livro e os montes são removidos do seu lugar, em palavras simples e diretas, abreviadas, o fim do mundo. Terminou todos os desígnios de Deus. Mas, ao mesmo tempo, vamos entender que a palavra faz uma abertura, mostrando que existe ainda um sétimo selo para ser aberto. Mas esse sétimo selo é tão somente para anunciar que, da parte de Deus, outros acontecimentos estariam vindo sobre a face da terra. 7 anjos que vão tocar 7 trombetas, sendo que o toque da trombeta determina um acontecimento. Algo acontece ou algo começa a acontecer e se desenvolve no tempo do propósito de Deus. Passando agora a nossa quinta sessão, quando temos o toque das 7 trombetas, a partir do verso 6, vamos estar estudando. Lembrando que o toque das 7 trombetas vai estar se referindo primeiro ao toque de 6 trombetas, até o capítulo 9, onde muitos acontecimentos virão sobre a face da terra. Não é após o sexto selo. Na verdade, é uma outra visão paralela. Ao mesmo tempo que tem os desígnios de Deus, que vão se sucedendo, tem também os acontecimentos determinados sobre a face da terra, né? Um após o outro, selos e depois as trombetas. Os selos é uma revelação de desígnios e as trombetas a revelação de acontecimentos determinados sobre a face da terra. Após o toque das 6 primeiras trombetas, tal qual no capítulo 7, vai se abrir um parênteses no capítulo 10 e no capítulo 11, trazendo revelações complementares à parte daquilo que vinha sendo colocado em sequência, uma trombeta após a outra. E por fim, lá no capítulo 11, vai ser tocada a 7ª trombeta, que trará também outras revelações que veremos na oportunidade que ali chegarmos. Passando ao nosso estudo, portanto, do toque das 7 trombetas, vendo primeiramente as 6 iniciais, vamos ver uma primeira trombeta tocando. O verso 6 vai nos dizer. A partir de agora, vamos seguir textualmente os versos da Bíblia
neste capítulo e os seguintes, nesta parte que entramos agora, que não é mais uma revisão. Assim, temos verso 6: e os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, preparam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Portanto, ao toque da trombeta primeira, Deus revela que haverá um dano sobre a face da terra, mas é um dano parcial. Terça parte das árvores são queimadas. Faço observação. Não entendo que isso vai acontecer de repente, algo assim momentâneo. Na verdade, foi dada a ordem para que isso aconteça, e podemos ver que progressivamente sobre a face da terra, toda a vegetação está sendo perdida. Isso traz os próprios danos para o planeta Terra e nós, os seus habitantes. Vamos continuar um pouco, depois poderei voltar a mencionar alguma coisa quando puder somar com o que vai ser determinado pelas outras trombetas. A segunda trombeta soa, verso 8: o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Outra vez digo, não é um acontecimento momentâneo. Foi dada a ordem, o toque da trombeta já estabeleceu que isso aconteça, e o mar passa a ser danificado. E isso num progresso que vai atingir a terça parte do mar, com danos mais danos, mas só a terça parte. Se isso acontecesse de repente, seria um colapso para o próprio mundo. Veja-se os acontecimentos atuais, nos muitos terremotos, maremotos e tsunami, que pouquinha coisa já traz um estrago tão grande. Imagine se fosse a terça parte do mar. Mas é notório que o mar está progressivamente poluído, trazendo danos terríveis, que a própria criatura marinha está sofrendo, e até como que a perda de sentidos das baleias, das focas, também dos golfinhos e outros animais marinhos, que parecem perder a noção de direção e se encalham facilmente aqui e acolá por todo o mundo. E é notório que o mar está poluído. Continuando um pouco mais, já falando sobre a terceira trombeta ao ser tocada, verso 10: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Mesma coisa dos itens anteriores: dano na vegetação, terça parte; dano no mar, terça parte; dano também nas águas, ou fonte das águas, vamos dizer assim, água potável, trazendo males aos homens. Estamos vivendo em um tempo que podemos perceber isso, que progressivamente, através das gerações, está havendo danos sobre a face da terra, em particular a água potável, pelo que muitos estão um pouco preocupados ou muito preocupados com a possibilidade do planeta água. Nós chamamos do planeta de terra, mas ele é mais água. Via a faltar água que seja potável.
Não entendam que isso vai acontecer literalmente, que vai cair uma estrela sobre as fontes das águas. Porque uma estrela caindo na terra é como se fosse falar de cair um grande monte em cima de um grão de areia. Porque as estrelas são muitas vezes, milhares de vezes maiores do que a própria terra. E a fonte da água não está num lugar só, ela está repartida por toda a superfície do globo terrestre. Esse monte ardendo significa um mal determinado. Não é literalmente, textualmente, um monte que cai na terra ou uma estrela que cai na terra. É como uma ideia de uma ordem dada e um mal caindo sobre a terra. Continua no verso 12, o toque da quarta trombeta, quando diz: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Já foram 4 males sobre a face da terra: a vegetação, o mar, a fonte das águas e a claridade no mundo. Observe bem isto. Não acontece momentaneamente, pelo que, com o passar dos dias, isto vai tendo o seu progresso. Na data atual, 2011, onde estaríamos? Já foi atingida a terça parte da terra ferida na sua vegetação, no mar, na fonte das águas e no ar? Possivelmente, ou tem um pouquinho ainda para avançar. Mas o mal está aí determinado, tanto que se vê notório no mundo a preocupação. A ecologia está aí clamando por uma solução. Não tem solução, já é algo determinado. Só vai parar quando atingir a terça parte. O quanto tem que progredir, não sei. Se já chegamos ao máximo, não sei. Mas que já começou há muito tempo, já começou. E ainda 3 males estão por vir sobre a face da terra. A 5ª trombeta agora vem a ser tocada. Entramos no capítulo 9. E o texto bíblico diz: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. O texto vai continuar, mas paremos um pouco. Não haverá literalmente gafanhotos voando pelo planeta Terra trazendo tormento aos homens, não. Isso aqui é figurado. É um mal determinado sobre os homens, observe, que não tem o sinal de Deus, sobre os ímpios. Muitos ficam entendendo o que é literal, pelo que nunca compreendem que pode já estar existindo. E ficam sempre lançando para o futuro. Mas espiritualmente essas coisas já têm acontecido. Daqui a pouco nós vamos confirmar e ver que tudo isso já teve o seu início, porque foram ordens dadas e já estão em cumprimento. E vamos ver
pelo que ainda vai ser anunciado, que é posterior a isso que já é presente e já determinado. Observem, trazer males aos homens, não a verdura da terra, pelo que não são gafanhotos, é só a forma figurada. Gafanhotos que mordem e trazem mal, tal qual os escorpiões, então é algo mais figurado do que real, literal. Continuando um pouco mais, continua falando sobre este mal, ao dizer: e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Paremos mais um pouco. Isto vai continuar falando sobre esse quinto mal, sobre a terra, mas atentem. Gafanhoto, que tem coroa de ouro, gafanhoto, que parece com cavalos aparelhados para a guerra, gafanhotos, que tem rosto de homem e cabelo de mulher, se for desenhado é um monstro, que nunca existiu e agora digo que nunca existirá fisicamente sobre a face da terra. É forma simbólica somente de um mal determinado. Observe que os homens buscam a morte, no sentido que o tormento não é para a morte, é um tormento para incomodar mesmo, para que não tenham prazer na vida sobre a face da terra, porque o homem está dando mais importância aos deleites do que ao temor de Deus. Pelo que, buscando deleites, acharão tormentos. Essa é a verdade. Aí temos as drogas, as enfermidades e tanta coisa que não estou dizendo que seja isto, mas já dá para ter uma ideia de males sobre a face da terra, que não é para matar, mas que perturba bastante, tira a paz. E hoje em dia temos tantas enfermidades com tantos nomes, é males sobre o mundo, como a própria dengue, um nada fazendo um desastre tão grande para o ser humano. Continuemos, ainda teremos palavras a dizer sobre isto. Ainda na quinta trombeta, esses gafanhotos são extraordinários, porque o verso 9 diz: tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder é para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disto vem ainda 2 ais. Observe que gafanhoto, cheio de características e particularidades. Mas agora entendam, é uma coisa de ordem espiritual, quando se diz que tem um comando, um rei sobre eles. Quem é o rei? Abaddon, ou outro nome, Apolion, que significa simplesmente o destruidor. Então observe que é um mal que Deus permitiu vir sobre o mundo e que tem um comando, uma direção do destruidor. Então não é físico, é espiritual. Muitos colocam muitas figuras, vários comentadores, escritores, falam várias coisas, mas recomendo, não vamos nos deter nas particularidades, porque nos perdemos. Tanto que muitos comentadores abrem
livros mais livros sobre um assunto desse e ficam apresentando mais sugestões do que tendo, na verdade, uma posição correta. Mas uma coisa é certa, a essência é essa: Deus está castigando o mundo, Deus está açoitando os homens. Isto é o principal e já bastaria para nós. Se ficarmos querendo saber qual é a couraça de ferro, como é que é esse ruído, como é que a cauda desse gafanhoto que é como o de escorpião, nós vamos ficar perdidos nos detalhes que são só simbólicos. É males de toda sorte sobre o mundo. Pelo que não adianta, muitas coisas, os homens correm atrás de vacina, os homens correm atrás de prevenções, mas é um mal determinado. Aí volta-se aquela palavra: veja a espada e quem a mandou. Veja-se o mal e quem o mandou. Não tem vacina que dê resultado, porque é determinado por Deus. Na sequência, no texto, capítulo 9, verso 13, toca-se então a sexta trombeta. O verso 13 e os seguintes textualmente dizem: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Observem os males aumentando em proporção. Aqui fala, e em outros lugares vai voltar a falar, sobre o rio Eufrates. São coisas figuradas também. Não precisa ser lá no rio Eufrates, lá no Oriente, porque o sentido é espiritual. E o rio Eufrates é o limite de separação, o elemento de separação entre a chamada terra de Deus, ou do povo de Deus, e os do norte. E agora o que acontece é que essa região já está com exércitos preparados para trazerem males sobre a face da terra, trazendo dano mortal agora sobre os homens, a terça parte. Por isso, na continuação do texto vai dizer: e o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Se formos desenhar algo assim, sai um monstro. Podemos desenhar, mas não é visível, não é físico. É simplesmente uma revelação em figuras simbólicas. É males sobre os homens para trazer morte. Um dos danos que está lançado sobre o mundo que traz morte são as guerras. Temos aí constantemente, Jesus disse que sempre teremos guerras. Ou, no estudo de Daniel, vimos bem claro, Daniel tendo a revelação de que haveria guerra até ao fim. Nunca cessarão as guerras sobre a face da terra. E continua o texto a dizer, agora chama a atenção, observem que os males estão aumentando, agora é morte parcial, terça parte dos homens vem a morte. Isso não é momentâneo, repito,
É algo que vai existindo e acontecendo através das gerações e dos séculos, e já milênios. Quando agora, por fim, se diz também: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas? Não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira. Abre um parênteses, que hoje em dia podemos acrescentar outros materiais, só para entender como a idolatria está firme aí. E de madeira, podemos acrescentar, e de gesso, e de plástico, e de isopor, e vai por aí afora. Temos uma variedade de materiais de menor qualidade ainda, mas diante de algo tão inferior, os homens continuam ainda se prostrando, achando que ali há algum poder. Mas a palavra diz, bem claro, tudo isso nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Como estão as nossas cidades, esta aqui e a vizinha? Quantos milhares vêm peregrinar e se prostrar diante de uma imagem de gesso? Continua a palavra no verso 21 dizendo: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Agora sim, temos um entendimento mais completo. Já são 6 males sobre a face da terra, agravando-se aos poucos, mas todos eles mostram exatamente que são açoites de Deus, castigos de Deus, tendo um objetivo: que os homens venham a se arrepender. E os homens não se arrependem. Tomemos, por exemplo, os danos que nós temos atualmente. Houve uma grande guerra mundial, 50 milhões morreram. Continua-se fazendo armas mais preciosas ou danosas, como as bombas atômicas, as armas biológicas e tantas mais. E continua sobre a face da terra todos estes males: a adoração de demônios, aos ídolos, a feitiçaria, os homicídios, a prostituição e a ladroice. Vamos fazer um passeio pelos países que sofreram o tsunami alguns anos atrás. Estão todos lá mais bem comportados, como em Nínive, após a mensagem de Jonas? Podemos ir lá e vamos ver que eles continuam do mesmo jeito, nas mesmas transgressões, não foram atingidos pelos males e continuam a pecar. Então observem que todos esses males estão presentes em todas as gerações com o objetivo de arrependimento. É uma exortação, é um açoite, uma repreensão de Deus nos chamando ao arrependimento. Mas quem não sofre o dano continua sem se arrepender. Ou os que sofrem o dano parcialmente, passou o mal, tira a poeira, vamos dizer assim, das vestes e continua na transgressão outra vez. Aí colocamos estes paralelos. Os selos. Depois da revelação de que Cristo Jesus é o Senhor, quem não submete ao Senhor para andar em obediência aos seus mandamentos, os seus preceitos, na forma de vida pura, correta que Ele quer do homem, que Ele criou, aí os selos falam sobre falta de paz, alimento por preço e morte. Açoite de Deus no desígnio dos selos. Com qual objetivo? Submissão a Deus, que os homens venham a temer a Deus, respeitar a Deus e orientar os seus comportamentos, porque são criaturas, não são deuses. Agora, por outro lado, quando vêm os acontecimentos determinados pelas trombetas, observe,
vegetação ferida, o mar ferido, águas amargas, claridade diminuída, chagas más nos homens, morte de 1/3 dos homens, é a mesma coisa. Correções de Deus, repreensões de Deus, com objetivo, arrependimento. Aí vem a palavra de Pedro, Deus é longânimo, querendo que muitos venham a arrepender-se e possam ser salvos. Então os selos e as trombetas nesta parte não é nada novo, é algo que está presente no mundo desde Adão e Eva. E lembre-se que pelo pecado de Adão e Eva, pecado de Caim, a terra foi amaldiçoada. Toda a terra que era um lugar muito bom, que Deus achou muito bom, já começa a estar debaixo de males, que vão agravando periodicamente. E observe que não existiram males no passado como hoje estão existindo, para mostrar que há uma amplitude, um desenvolvimento de toda sorte de males sobre o mundo. E os homens continuam pecando. Agora, chegando ao capítulo 10 e seguida ao capítulo 11, as escrituras abrem um parênteses, tal como o capítulo 7, para aquela revelação na sequência que estava tendo. A 6ª trombeta já foi tocada, abre-se um parênteses antes da 7ª trombeta, como lá atrás, antes do 7º selo, houve o parênteses do capítulo 7, aqui no capítulo 10 e 11 é uma informação à parte. Consideremos agora o capítulo 10. Nas aberturas dos selos, o segundo parênteses, lembrando que o primeiro foi no capítulo 7, vamos ter no capítulo 10 um anjo com um livrinho na mão. Que diz esta revelação do capítulo 10? A parte da sequência das trombetas. É importante isso, não é sequencial, está à parte, não é dentro daquela sequência. E o texto diz, verso 1: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Paremos. Haverá uma sequência, mas façamos uma interrupção para algum comentário. Ninguém entenda que vai aparecer um anjo forte, que todo mundo vai ver um anjo forte, com um pé no mar e outro na terra, e com um livro na mão. Esta visão é espiritual. Se nós tirássemos essa imagem física diante de nós e Deus nos der essa visão do que existe na ordem espiritual, simultaneamente a nossa vida material no mundo está ocorrendo a sequência na vida espiritual. Teríamos anjos para todo lado e não sabemos se estamos mais acima, mais embaixo, mais escuro, mais claro, mas como Paulo disse, nós estamos em plena batalha, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E poderíamos, quem sabe, ver este anjo numa visão espiritual e não física, de uma ordem de Deus, de alguém que proclama ao mundo alguma coisa. O que ele proclama ao mundo, com grande poder e autoridade de Deus, é algo que quando ele clama, há vozes saindo no céu. Que vozes? Vozes dos 7 trovões. João ouviu e tratou de escrever, mas quando ele ia escrever, linguagem minha falando neste momento, entretanto o texto no verso 4 diz: sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela
o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Paremos aqui. Algo foi dito, João ia escrever, e o céu disse: mantenha em segredo. De coisas reveladas, tem coisa que é revelada só para João, e não é para ser coisa pública. Observe bem isso, que muitas vezes nós podemos ter um entendimento e outros não podem ter. A gente precisa saber ter esse cuidado, esse discernimento. É o caso de Paulo, quando diz que viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar, porque ele foi arrebatado ao 3º céu. Então ainda continua tendo mistérios, ainda que Apocalipse revela alguma coisa, em Deus ainda há mistérios. Aí vem o verso 29 do capítulo 29 de Deuteronômio. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas os mistérios que ainda possam existir pertencem a Deus. Deus não revelou, não vai revelar, e pronto. Ou se revelou só para João, se João ouviu, entendeu, só o João ficou sabendo. E assim segue este entendimento. Continuando, verso 5 do capítulo 10. E o anjo, que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aqui ouso dizer que tudo isso que nós estamos vendo das trombetas é algo que já está existindo sobre o mundo. Já começou, há um prosseguimento, porque quando tocar a 7ª trombeta, aí sim o que é especial, segredo de Deus, vai ser revelado. Guarde essa palavra que daqui a pouco estaremos citando à frente, fazendo lembrar esta ocasião. Muitos poderiam dizer, mas não pode jurar. A ordem de Jesus é: não jureis. Mas esse anjo tinha autoridade para jurar, porque é algo ou alguém que tinha acesso e via plenamente a glória de Deus, sabia o que estava falando. Mas nós não sabemos bem o que falamos, então é melhor não jurar. Seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Mas esse anjo jurou de que não haveria mais demora. E lembre-se que 6 trombetas já foram tocadas, só falta a 7ª. Ele disse: na 7ª revela-se o segredo de Deus. Quando chegarmos lá, vamos perceber o tempo que estamos. Continuando um pouco mais no texto, capítulo 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa, é necessário que profetizes, que pregues outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Naturalmente, o que nós temos nesse anjo que aparece com o livrinho na mão, lembrando que o livrinho é a própria palavra de Deus. A palavra é dada ao mundo, em particular é dada a João para comer a palavra. Uma palavra de Deus que é como doce como mel na boca, mas quando desce ao ventre
ao nosso interior, acha guarida em nós, ela nos responsabiliza. Aí já estamos comprometidos em cumprir, em obedecer e, em particular, anunciá-la. Ela não pode ficar conosco. O que recebemos, temos que passar. É somente isso que é este capítulo 10. Agora vamos nos posicionar melhor. Deus tem falado ao mundo de muitas maneiras, trazido repreensões ao mundo para se converter, e o mundo não se converte. 6 males já vieram, e o mundo, de modo geral, não se arrepende de suas transgressões, mas da parte de Deus tem uma ordem. Ainda é para falar, ainda é para pregar o Evangelho. A quem? A todos, aos povos, nações, línguas, reis, ou em outro lugar vai dizer tribos, ao mundo inteiro. Falar em tempo e fora de tempo. Agora observemos as citações que temos na Bíblia. Paulo comeu deste livrinho, vamos dizer assim, e como ele se sentia conhecendo os mistérios de Deus. Aí ele diz, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Essa é a expressão de Paulo. No outro lugar vai dizer, me sinto devedor a todos, de lhes levar a palavra. Lembremos dos talentos que Jesus repartiu aos seus discípulos. Todos nós temos que negociar aquilo que recebemos. Não podemos enterrar o talento. O que recebemos, temos que estar fazendo frutificar. É a palavra. De graça recebemos, de graça devemos dar. Em Jeremias, capítulo 26, verso 3, entre tantas palavras nas Sagradas Escrituras, só algumas poucas citações. Disse assim o Espírito de Deus por Jeremias: bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Todos aqueles danos, para que possam acordar para a realidade que há um Criador e um Deus, contra quem estão vivendo em afronta e transgressão, e desobediência e tudo mais. Então observe os males que vieram, é para arrependimento, para livrar de um mal definitivo e maior, que naturalmente está por vir. O salário do pecado é a morte. E não é só morte física, é morte eterna. Continuando em citações, Ezequiel capítulo 2, verso 5, nós temos o Senhor falando a Ezequiel: e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Palavras que casam bem com Apocalipse capítulo 10, verso 11. Mais uma citação a Ezequiel semelhante a João, em Apocalipse capítulo 3, verso 3, quando diz: e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, ou livro, que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Mas observe o verso 4, a voz diz para ele ainda: filho do homem, vai, e entra na casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras.
aquilo que Ezequiel comeu, a palavra de Deus, ele tem que falar. O que João comeu, a palavra de Deus, ele tem que passar. Ainda que os homens, na sua tendência quase total, não levam em conta, não se arrependem, mas é para pregar. Aí outra palavra de Paulo, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o bom cheiro de Cristo nos que se salvam. Também é o bom cheiro de Cristo nos que se perdem. De qualquer jeito, é bom cheiro de Cristo. Continuando, voltando ao texto bíblico, agora no capítulo 11, ainda do tópico ou seção da abertura dos selos, o segundo parênteses, citando outra vez que o primeiro foi no capítulo 7, a parte das revelações que vimos tendo das trombetas, aparece a revelação de duas testemunhas. Continua, capítulo 11, verso 1, o texto diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio, ou o pátio, que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Interrompendo aqui, ainda haverá sequência, mas consideremos. Esta visão de João, Apocalipse 11, praticamente é a mesma visão do profeta Zacarias, quando ele disto fala no capítulo 2 e depois no capítulo 4. A cidade que vai ser medida, uma cana, semelhante a uma vara, para medir o templo, a cidade santa e tantas coisas mais. Mesma coisa de Zacarias, lá foi dito, mede só o templo, o pátio não, deixa-o para as nações. As nações vão estar pisando. Agora paremos e vamos considerar essas coisas. O objetivo de Deus não é que ninguém fique passeando no pátio da sua casa. O objetivo e a excelência é que cada ser humano na face da terra, dos povos, das tribos, das nações, na verdade, venham a penetrar no templo e serem adoradores de Deus. Aqui está a revelação que o reino de Deus estará na terra ao acesso dos homens, mas muitos homens envolvidos com as coisas santas, sem estar, na verdade, com o coração de adorador, na presença de Deus. Está pelo pátio, passeando. Parece até triste a cena que vemos em muitas convenções, em muitas reuniões da igreja, que tem muita gente, mas na conversa, no celular, no banheiro, bebendo água, conversando aqui e ali, enquanto os adoradores estão, espiritualmente falando, no templo, adorando a Deus. Muita gente distraída do objetivo principal, está na presença de Deus. Observe que, cumprindo a palavra que Joel disse, que o Senhor derramaria abundantemente do seu Espírito. Então há uma abundância de graça no mundo, mas muitos estão só passeando pelos lugares santos e não atingiram o principal, que é ser adorador de Deus no templo de Deus. Por isso a exortação de Hebreus no capítulo 10, verso 19, tenhamos ousadia, não é para ficar no pátio não, é para entrar no lugar santo dos santos, cujo véu já foi aberto, rasgado
para que tenhamos liberdade de entrar, tendo a consciência limpa e lavado também o nosso ser com água limpa pela palavra de Deus, no reconhecimento que é pelo mérito de Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então observe isso. E observe que ao mesmo tempo que muita gente está passeando no pátio do templo de Deus, 42 meses, é o mesmo tempo em que as testemunhas de Deus estão testificando. 1260 dias. 1260 dias é igual 42 meses. Enquanto muitos estão pregando o evangelho, muitos estão passeando em meio aos lugares santos, envolvidos displicentemente com as coisas santas. Mas as testemunhas do Senhor estão em humilhação, vivendo no mundo e não desfrutando do mundo em suas concupiscências. Estão com uma missão. Qual a missão? Profetizar, pregar o evangelho, testificar daquele que lhes deu a sua palavra. Não pense que quando o texto bíblico diz no verso 2, cidade santa, que seja algum lugar santo na terra, na Palestina, em Jerusalém, em qualquer outro lugar. O lugar santo é onde Deus está presente. Por isso que lá no Monte Horebe, a ordem foi: descalça os teus pés, porque a terra que pisas é santa. E era deserto Sinai. Daqui a pouco, para Josué, as mesmas palavras são repetidas: descalça, lugar que pisa é santo. Mas onde estava Josué? Em Jericó, ou perto de Jericó. Então o lugar santo é onde Deus está presente, e o reino de Deus já está no meio de nós. Continuando no texto bíblico, verso 4: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Observem isto. Esta citação, como disse do verso 4, as duas oliveiras, os dois castiçais, as duas testemunhas, é a mesma palavra de Zacarias capítulo 4. Duas testemunhas. Vamos falar com mais particular dessas duas testemunhas. Continuando ainda no texto: e quando acabarem o seu testemunho, as duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Continua o texto: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Paremos um pouco. Aqui uma observação: e quando acabar o testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Não há revelação nenhuma sobre uma besta. Então, este parênteses do capítulo 10 e 11 está cronologicamente fora de lugar, diríamos nós, numa sequência de assunto, porque é algo de um futuro que até então, até a 6ª trombeta, não foi ainda revelado. Então esses parênteses, capítulo 10 e capítulo 11, estão cronologicamente fora de
oposição também. Observe isso. Mas entendamos as duas testemunhas, aqueles que têm que testificar do Senhor. Quem é que tem que testificar do Senhor? Todo aquele que come do seu livro, ou que tem a sua palavra. Estes são suas testemunhas. E que tem que pregar ao mundo enquanto é tempo em que o reino de Deus está presente, conforme vimos anteriormente. Mas muitos estão mais envolvidos com as coisas de Deus do que, na verdade, dedicados a Deus. Muitos estão no pátio, mas as testemunhas estão testificando. Os pregadores estão trazendo a palavra. E nesse particular não é a questão de dois seres, é representatividade. Porque aquele que testifica do Senhor, qualquer um que tem o testemunho do Senhor, é testemunha junto ao mundo. Mas dois, quem é o outro? Na verdade, um é o próprio Espírito de Deus, que deve estar no pregador. Então é o pregador e o Espírito de Deus. Isso que nós precisamos entender. Todos nós devemos ser uma dessas duas testemunhas. Mas nós, sim. E mais quem? E o Espírito de Deus, que deve estar em nós. Se eu estiver sozinho pregando, anunciando, testificando Jesus, comigo está o Espírito do Senhor. Porque ninguém que fala do Senhor fala se não for pelo Espírito Santo de Deus. E se tivermos em 2, 3, 4, 5 uma comunidade, é a igreja também é um só corpo. O que acontece é que cada um que testifica do Senhor vai testificar. Enquanto Deus lhe der a missão para testificar, ele vai testificar. E só vai ser possível matá-lo ou fazê-lo calar quando ele tiver terminado o que tem que fazer. Quando a missão tiver concluída. Fora disso, não. É o que aconteceu, por exemplo, com Jesus. Quiseram matar Jesus de muitas formas. Jesus, nada conseguiam. Mas quando Jesus disse, é chegada a hora, chegou. Assim também nós, cada um de nós, ou a igreja, a nossa geração, como foi na geração passada, chegará um momento, terminou o nosso tempo, nós também estaremos no processo de morte. Morreremos. Terminamos para o mundo. Para aqueles que nos ouviam e eram contrários, a quem nós aborrecíamos com as palavras de exortação ou de condenação ou de orientação, vão estar satisfeitos que aqueles faladores da Bíblia já calaram. Mas passou o tempo dele também. Foi o tempo da oportunidade deles serem salvos, ouvindo o Evangelho. E prossegue-se. Outros virão nos substituir para pregar, e outros substituirão aqueles que não ouviram para terem a oportunidade de também ouvirem. É a testemunha que é morta. Os testemunhas do Senhor. E observe que continua no mundo. O corpo ainda está na grande praça da cidade. Todos que morreram, seus restos mortais estão por aí. Se procurar, pode ser que a gente ache lá o corpo de Abraão, Isaac e Jacó, lá em Maquipela. E outros mais em alguns lugares do mundo. Estão por aí. No mundo, onde o Senhor foi crucificado. E muitos estarão vendo que todos esses estarão mortos. Que tempo? 3 dias e meio. Vamos falar desses 3 dias e meio daqui a pouco. E o mundo vai se alegrar com a morte dos que são testemunhas do Senhor. Só que cada um na sua própria geração. Dando sequência ao texto, verso 11, depois daqueles 3 dias e meio, ao terminar todo o processo de revelação de Deus ao mundo, geração após geração, aí haverá a ressurreição. Verso 11 diz, depois daqueles 3 dias e meio,
o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viam. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. 7.000 é o número de mistério de plenitude. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Dando continuidade, fazendo uma observação, ainda falando das testemunhas e abrindo mais claro, as testemunhas é a igreja e o Espírito Santo. As testemunhas é cada cristão sincero e o Espírito de Deus que nele está. Isoladamente, cada um de nós, com o Espírito Santo, somos as duas testemunhas, repito. Ou todos nós, ou vários de nós juntos, pelo mesmo Espírito conosco, testificamos ao mundo. São as duas testemunhas. Por isso, lembro os textos de Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. E mais alguém, o servo a quem Deus escolheu. Continuando, verso 12 do capítulo 43 de Isaías. Eu anunciei e eu salvei. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Isaías 44, verso 8. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Atos, é importante esse verso. Capítulo 1 e verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Observe que Jesus reteve os discípulos, ou a igreja de Atos, reteve. Vocês não podem sair para testificar de mim sozinhos. Precisa de um companheiro. Qual é o companheiro? O Espírito Santo. Então a igreja com o Espírito Santo, ou cada um de nós com o Espírito Santo, somos as duas testemunhas. Aí sim, com o Espírito Santo, depois de receberem a unção do Espírito, a presença do Espírito, aí os discípulos saíram sendo testemunha, e ainda estamos aqui como seus seguidores, sendo testemunhas até os confins da terra. Atos capítulo 5, verso 32, outra palavra importante, simples de Pedro, mas neste contexto diz: e nós somos testemunhas, Pedro dizia, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. De um lado o Espírito Santo, de outro lado o ser humano, ou os seres humanos, que deve ser um, como Deus e o Pai, ou Jesus e o Pai são um, nós devemos ser um. Com o Espírito Santo, completa 2. As duas testemunhas de Apocalipse. Continuando ainda, o tempo. O tempo. 42 meses para andar no pátio. 1.260 dias para as testemunhas estarem testificando, que ao mesmo tempo é 3,5 anos e ao mesmo tempo é 3,5 dias. É indiferente, é um tempo determinado por Deus, que na verdade chega a ser metade de 7. Um tempo, metade, complementado por outro tempo, metade, que dá o tempo perfeito, pleno, da pregação do Evangelho ao mundo. Guardem isso. Muitos querem falar que é 1.260 dias, que são anos, cada dia é um ano, e fica fazendo somas mirabólicas, mas lembremos de Pedro que disse: um dia para o Senhor é 1.000 anos, e 1.000 anos, um dia. Então, na verdade, o tempo é indeterminado.
Mas entendamos, o tempo que os que falam de Jesus, testificam de Jesus, estão falando, é o tempo que aqueles que ouvem estão vivendo. A igreja está no mundo, pregando o evangelho, já esteve em outros que a representavam antes. Hoje somos nós que representamos a igreja, é a mesma igreja no seu segmento, e o mundo, as criaturas, ouvindo. E o tempo está correndo, nós pregando e eles ouvindo. Nós passamos e eles passam, mas a continuidade existe na igreja, nos que são testemunhas, e no mundo, nos que estão sendo chamados à salvação, até que se completa o tempo, que para Deus será 7, e falaremos oportunamente sobre isso. Então observe, todos esses tempos são o mesmo tempo, período em que a igreja e o Espírito Santo estão levando o evangelho ao mundo. Quem é que morre desses aí, desses dois? Só nós, mas somos substituídos pela geração de crentes a seguir, e o Espírito Santo estará com eles, e a igreja de ontem, de hoje e de amanhã continua testificando ao mundo, pela mesma unção do Espírito Santo de Deus. E com ele, dando sequência, agora sim haverá o toque da 7ª trombeta. Nós temos aqui no capítulo 11, verso 15 a 19, a sequência das 7 trombetas. E a 7ª trombeta só tem uma função: falar que haverá ainda algum acontecimento. E temos no texto o dizer, verso 15: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto, e foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Observem, voltemos, 6 trombetas foram tocadas, e acontecimentos diversos se transcorreram no mundo. Agora a 7ª trombeta toca, e alguma coisa está sendo já preparada para se anunciar. O que é que vai ser anunciado? Aí sim, ao toque da 7ª trombeta, a João será dada visões de grandes sinais. E os grandes sinais são, capítulo 12, a mulher e o dragão. Outra visão de grande sinal, no capítulo 13, bestas. No capítulo 14, a visão do exército celestial. E alguns acontecimentos em paralelo, ou mesmo consequentes. E finalmente a visão dos 7 anjos e as suas últimas pragas, ou a chamada ira de Deus sobre o mundo. Passando ao capítulo 12, apenas ligeiramente, ao toque da 7ª trombeta, a visão da mulher e do dragão. Verso 1 no texto diz: e viu-se um grande sinal no céu,
uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Quem é esta mulher? Vestida do sol, lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, grávida, já prestes a dar à luz. Sim, aí é só voltar a Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 e outras passagens bíblicas mais, desde Gênesis capítulo 3, que nós teremos a revelação de que esta mulher é o povo de Deus, é a nação santa de Deus, que é a própria nação de Israel, que através dos séculos estava como que gerando a promessa da vinda do Messias. A virgem conceberá e dará luz a um menino. Ou Gênesis capítulo 3, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Promessas antigas que estavam, digamos assim, espiritualmente em gestação até o tempo de vir a luz. É a promessa de Isaías 54, aquela que até então parecia ser estéril, daria à luz o seu primogênito. E uma vez aberta a madre, não seria fechada mais a madre, mas a nação estaria gerando e multiplicando-se de tal forma que a ordem é: estende as cortinas da tua habitação, porque multiplicarás à direita e à esquerda. Agora, por favor, entendamos, a nação santa de Deus, Israel, é a própria igreja, que no passado tinha a sua figura na nação de Israel, a oliveira, a videira, de tais plantas como figura. Muitos galhos foram arrancados por desobediência e incredulidade, mas a raiz é a mesma, o tronco é o mesmo, vários galhos permaneceram, e nos que foram tirados foram enxertados os gentios, conforme a palavra também simbólica de Paulo. Nós, zambujeiro, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Mas a sequência é a mesma, é a nação santa, povo de Deus, que se chamava Israel no passado e que hoje deram o nome de igreja, mas é o mesmo Israel espiritual de Deus. Se muitos saíram por desobediência e incredulidade, muitos estão chegando por fé e obediência. Aí está a formação do povo que só Deus conhece, concerto que Paulo ele fez menção. Deus conhece os que são seus. Pelo que Jesus diz, muitos assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, vindo do Oriente e do e muitos da casa sendo mandados embora. Mas a família é a mesma, é a família de Abraão. A nação é a mesma, Israel, só que antes na figura e hoje na realidade espiritual. Aqueles que são descendentes de Abraão pela fé e não no sentido da carne e o sangue. E por fim Jesus vem à luz, nasce Jesus, aquela que estava grávida gerou a Cristo Jesus. Esta é a figura. Dando sequência, verso 3, viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ou enfeites, ou joias, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Agora nós temos aqui a revelação do segredo de Deus que o anjo anunciou no capítulo 10. Ao toque da 7ª trombeta será revelado o mistério
de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aquele que sempre foi anunciado, agora era dado e tinha-se dele a manifestação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o grande segredo de Deus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas observem que o dragão vermelho, quem é esse? É aquele que lá no céu já foi rebelde, e de que vimos no estudo de Isaías, de Ezequiel, e que dizia que subiria às mais altas nuvens, estabeleceria o seu trono para as bandas do norte e seria igual ao Altíssimo. E com isso, nessa pretensão, arrastou após si a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a terça parte dos anjos foram na sua conversa de construir um outro reino, paralelo ao reino de Deus. Aí estudamos já em Judas, que estes abandonaram a sua própria habitação, abandonaram o seu ministério, porque pelo que Deus os entregou às cadeias da escuridão. Quem anda na luz, vimos em João, na carta de João, tem comunhão com Deus. Quem não anda na luz, não tem comunhão com Deus. Quem está com Deus está na luz, quem está longe da presença de Deus está em trevas. Essas são do dragão e da terça parte dos anjos que quiseram lhe seguir. Parece, perdoa-nos, até hoje, quando muitos têm missões em algumas comunidades cristãs, mas diante de alguma oferta, vem comigo, eu vou te construir tal coisa, hoje está cheio disso. Pessoas trocando de posições de ministério e de ocupação na obra de Deus para seguirem a abertura de outro grupo em subdivisões do povo de Deus. Foi assim no céu também. Muitos quiseram deixar algum cargo aqui para ter uma oportunidade melhor no outro reino que se constituía nas bandas do norte. Aí está. E o diabo sempre esteve preocupado com aquele que seria gerado da mulher. Porque lá em Gênesis ele ouviu a sentença: inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, mas a semente dela vai pisar a sua cabeça. Então o dragão tinha uma palavra de Deus: um filho de mulher vai esmagar a tua cabeça. Pelo que o diabo sempre estava atento. Quem poderia ser? Querendo tragar aquele que a mulher desse à luz. Esta mulher não é Maria, é a igreja. Maria só foi, vamos dizer assim, aquela que deu a Jesus o corpo humano, mas Jesus já existia, ele é desde o princípio, estava com Deus e era Deus antes. Pelo que Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe do homem chamado Jesus. Na sequência da palavra, verso 5, a mulher deu à luz um filho, Jesus veio ao mundo. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. É já o desígnio de Deus no primeiro selo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o seu filho, depois de cumprir o ministério no mundo, como uma das testemunhas, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui fala em um verso, Jesus fazendo-se homem, cumprindo o seu ministério nos anos que teve, que alguns dizem que foram 33 anos, morrendo, sendo sepultado, ressuscitando, dando ordem aos discípulos e subindo para o trono de Deus, assentando-se à direita da majestade nas alturas. Um verso, está simplificado tudo. Por isso, vamos entender, já é a plenitude dos tempos. Há 2000 anos atrás, quando Jesus veio, já era a plenitude dos tempos.
conforme está em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, ao toque da 7ª trombeta, ou seja, já num encerramento de tudo, na conclusão de tudo, começam os mistérios de Deus, os segredos de Deus a serem revelados. E a mulher fugiu para o deserto. Maria nunca fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Volta 1260 dias das testemunhas da igreja ficar testificando. E a mulher é a igreja, são seguidores da nação de Deus, o Israel espiritual, começando pelos apóstolos e discípulos, e depois outros, por fim, os samaritanos, por fim, todos os gentios que aceitaram a fé. O destaque: a mulher é a igreja, o povo de Deus, o dragão é Satanás, as estrelas levadas são os anjos infiéis, o menino gerado é Jesus, que nos foi dado, e o deserto é estar no próprio mundo, mas sem dele participar. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo? Cobiça. Cobiça dos olhos, da carne e soberba da vida. E a sequência, Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. A guerra espiritual, nos níveis celestiais. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Observe que os diabos, os anjos infiéis, o próprio Satanás é expulso definitivamente do céu só quando Jesus morre, provando e executando a justiça de Deus, resgatando as nossas almas. Para nisso Satanás não tem mais palavra alguma de acusação aos servos de Deus. Então, quando Jesus subiu triunfante, sentou-se à direita de Deus, a ordem dos céus foi limpeza. Aí tem uma palavra de Hebreus: os próprios céus foram purificados com a morte, a vitória de Cristo Jesus. Se até então o diabo de vez em quando parecia pular em dias de reunião, conforme vemos na história de Jó, por 2 vezes, 2 reuniões, ele entra lá como se estivesse tudo bem. E quando, por ocasião de Acabe, há uma reunião no céu, e o assunto era Acabe: como fazer Acabe terminar os seus dias na face da terra. O diabo, um espírito de engano, chegou lá e disse: eu sei como fazer. Ele entrava nas reuniões e até apontava cada um de nós, acusando de alguma coisa ou muitas coisas, mas agora está expulso definitivamente do céu, não entra mais na presença de Deus. Mas para onde ele foi? Para onde que ele foi? Foi precipitado na terra. Assim, verso 10 diz: ouviu-se uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, os nossos irmãos, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que ele é grave aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora entendamos, lá no céu, festa, que o diabo já não vai lá mais acusar ninguém, nem fazer coisa alguma. Mas, coitado de nós na face da terra, ele não tem onde perturbar no céu, só vai ter agora
a atuação entre nós na terra. E os anjos no céu dizem: ai da terra, ai dos que habitam na terra. O diabo tem grande ira. Grande ira. Friso outra vez, o diabo é derribado depois que Jesus subiu ao céu triunfante. Quando Jesus subiu ao céu triunfante, aí sim, observe, é a glória do reino do nosso Deus e do poder do seu Cristo. O reino de Deus não está por vir, já está firmado. Agora, em justiça, na morte de Cristo Jesus. Por que Deus tolerava o diabo entrar no céu ainda? Lá em Jerusalém, e ficar apontando um, apontando outro, aponta Jó, aponta esse, aponta aquele. Por quê? Porque ainda Deus não tinha provado a justiça dele e não tinha resgatado as nossas almas pelo sacrifício da cruz. Mas quando Jesus morre, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele já pagou pelas nossas transgressões. Dando sequência, verso 13: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Vou falar verso a verso. Quem é o dragão? Satanás. Quando ele viu que estava só na terra, que não tinha acesso mais ao céu, aos lugares de Deus, o que ele vai fazer? Perseguir a mulher que dera à luz o varão. Perseguir a quem? A igreja. Como é que a igreja era representada? Era representada pelos discípulos de Jesus, era representada pelos apóstolos, que passam a ser perseguidos terrivelmente. Aí nós temos a citação de Atos dos Apóstolos, de Tiago, que foi morto, Pedro, que quase é morto, de Estevão, que foi morto, da grande perseguição que se levantou contra os servos de Deus, lá no início, querendo destruir totalmente a igreja do Senhor. Destruir quem? A mulher. A igreja. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Se lemos atrás, um pouco antes, quando fala sobre a mulher que foi para o deserto, no verso 6, diz que ela foi para o deserto para ficar 1260 dias, donde agora apreendemos que 1260 dias, 42 meses, 3 dias e meio, 3 anos e meio, é a mesma coisa que 3 tempos e meio. Um tempo, tempos, 2 tempos, mais metade de um tempo. 3 tempos e meio. Não importa se são minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. São 3 tempos e meio de Deus. Mas, por acaso o diabo pode vencer a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Satanás tentou, até no grande martírio que houve no tempo dos romanos, mas o sangue dos servos de Deus era como semente. Quando mais matavam, mais pessoas se convertiam ao evangelho. E aí diz a palavra: a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente as fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão quis diluir a igreja na multidão dos povos, tribos, línguas, para ser um povinho falando no meio dos outros povos. Mas a igreja permanece. Os povos vêm e são recolhidos, morrem, passam dessa existência. E o dragão não consegue nada contra a mulher. Por fim, o dragão acha um jeito. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus Cristo. Não conseguindo nada contra a igreja no seu todo, passa a perseguir cada um dos filhos da igreja. Quem é filho da igreja? Todo aquele que aceita a palavra do seu testemunho, aceita a Cristo, é como ser gerado pela igreja. Filho da igreja, semente da igreja. Cada um de nós temos um grande inimigo, o dragão. Na verdade, faz combate contra cada um de nós. É o que Pedro avisou. O diabo está ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Entendamos isso. Contra quem que se levanta? Repetimos, a semente da mulher, aos gerados da mulher, aos gerados da igreja. O primeiro gerado foi Cristo Jesus, e nós na sequência. Nós que guardamos os mandamentos de Deus, nós que temos o testemunho de Jesus Cristo, nós que somos uma das duas testemunhas, porque a outra é o próprio Espírito de Deus conosco. Fazendo observação sobre o tempo, 42 meses, 1260 dias, que dá 3 anos e meio, que também é chamado 3 dias e meio, período em que a igreja e o Espírito Santo estarão levando o Evangelho ao mundo, agora também revelado como um tempo e tempos e metade de um tempo, conforme temos em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12, o que é bom nós temos também como leitura nos dias a seguir para análise desta revelação. Estaremos interrompendo neste momento para darmos sequência em oportunidade seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.